jurado, coleta papel presente. Em primeiro lugar, solicito permissão também a Deus da Justiça, para que proceda a minha oratória. E venho humildemente, senhores, requerer a absolvição dos réus aqui, pois eles não cometeram crime algum. Cometeram sim um ato legítimo, consagrado nos costumes romanos. Talvez a promotoria não tenha se aprofundado nos estudos, mas aí em 509 a.C., Alex Valério dizia claramente que se isentava de culpa quem tirasse a vida de um tirano. Certo? E eles falaram também, mesmo com outras leis, novas leis, né? O ordenamento jurídico é composto também dos costumes romanos. A digníssima colega da irmã citou as palavras de Cícero, que assassinar um tirano é o ato mais belo para os romanos. Cícero, contemporâneo da época que estamos tratando aqui. Certo, senhores? Ressaltam a 7ª tábua, em seu artigo 18, que vem requerer a condenação desses senhores para quê? Para retirar-lhes a vida. Retirar as vidas desses nobres senadores romanos que deram toda a sua vida por Roma. Eles querem retirar a vida desses nobres senadores, negando-lhes o direito natural à vida. E para isso os qualificam como criminosos de alta periculosidade. Quais crimes cometeram? Quais crimes? A vida honrada que eles tiveram. A morte de César. Morte do tirano. Tirano e Cícero. Chamaram de vis e covardes. Vis e covardes. Os senadores daqui. Pretores. Aliás, pretores, o Brutus e o Cássio. Pretores, eu até digo que as atribuições de um pretor: elaborar éticos, indicação cabível aos casos concretos, interpretar a lei, corrigir, ampliar, tornando-a menos formalista e obscura. Menos obscura. Obscuridade, que se tem muito na lei das 12 tábuas. Por isso se faz de extrema importância o trabalho dos pretores. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo, sabiam, tinham total consciência de que estavam fazendo um ato legítimo, consagrado pelos costumes. Eles realizaram a defesa dos pilares da República Romana. A defesa, aliás, que todos os senadores juram defender. E esses, ao contrário de outros que se acovardaram com medo do tirano César, tomaram uma atitude. Tirano que acumulava cada vez mais poderes. Agora, temos a promotoria aqui, né? Tudo bem. E quando César tirou a liberdade de um padeiro, um pobre padeiro, porque ele serviu um pão de baixa qualidade, quando ele retirou a vida, quando ele ordenou que se retirasse a vida de Marulho e Flávio, por retirar seus adornos, os adornos das suas estátuas. Estátuas que estavam portando já coroas. Quando ele retirou essas vidas, quando ele desobedeceu a ordem dos senadores, foi até assim que ele conseguiu o poder dele, né? Seu extremo poder. Quando desobedeceu a ordem dos senadores e foi se refugiar e tramar contra Pompeu, quando ele retirou vidas, quando foi que César sentou nesse banco? Quando foi? Só César era romano, cidadão? Só ele merecia ter a vida defendida? Não era César um tirano? Não era César um tirano? Não era? Mas a acusação faz questão de esquecer seus atos de tirania para alegar possíveis outras motivações. De sabe, nós temos 4 de mais de 60 senadores com possíveis outras motivações.
né? Mas considerando, né, outras motivações, César deixa de ser um tirano. Não era ele um tirano. Não foi um tiranicídio a correta correlação do fato com a norma, a adequação ao tipo, mas é um homicídio simples, um parricídio. Por favor. E sobre essas motivações que eles colocam para gerar dúvida, os excelentíssimos, eles colocam essas motivações, mas até em caso de dúvidas, eu deveria colocar em favor dos réus, mas não queremos dúvidas, certo? No amanhecer dos idos de março, Marcos Brutus, para os outros libertadores, falou o seguinte: se não a honra dos homens, o sofrimento de nossas almas, o abuso do tempo, se estas razões não bastam, separemos-nos logo e cada homem volte ao seu leito. Deixemos que a tirania faça o que queira, que derrube cada homem ao seu belo prazer. Ou seja, mesmo consciente da obrigação de todo senador de defender a República, de defender a vida de todos os cidadãos romanos, pela honra que tem o Marcos Brutus, eles deixariam que a tirania fizesse o que quisesse, a sua própria vida estaria entregue à mercê de um tirano, certo? E após o ato, eu não vou nem comentar a questão das assembleias noturnas aqui, porque, pelo amor de Deus, a Assembleia tem certas formalidades. É o Senado, perante o povo, é um local público. Como já disse aqui, acredito que os nobres promotores de ministros não se aprofundaram em seus estudos. Certo? Tudo bem. Após o ato que não foi feito sorrateiramente, não foi escondido. Eles poderiam muito bem ter contratado, se fossem invejosos, alguém para cometer um assassinato. Poderiam muito bem. Não se expor, ninguém saberia quem foi. Colocar um veneno na comida dele, ninguém saberia quem foi. Mas não, lá no Senado, perante o povo. E após o ato, ele foi para o Capitólio, na tribuna, e expôs seus motivos. E o que ele falou? Que terias preferido que César continuasse com vida e vós todos morresseis como escravos, ou que ele morresse para que todos vivessem como homens livres. E o que é que o povo fez? Viva Brutus! Viva Brutus! Ainda foi concedido que Marco Antônio, ali é um criminoso, certo? Contra a República, que vamos oferecer numa República uma coroa, num evento de entretenimento. Não foi o Senado que ofereceu coroa, foi um evento de entretenimento, ele ofereceu e César, não quero coroa, eu vou desmaiar. Não quero coroa. No evento de entretenimento, como foi que ele foi para o Senado no dia? Décimos Brutus disse, César, os senadores querem me dar coroa. Alcune, seu sonho aí não prestou. Eu vou lá para o Senado, eles querem me dar coroa. Mas é lá, em público, né? Como qualquer tirano, né? Que tem que fazer uma ideologia na massa lá. Não quero a coroa. Ele foi concedido depois do ato que Marco Antônio cobrisse de honrarias, cobrisse César de honrarias, certo? Mostrando que não havia sentimento pessoal negativo nenhum. Aí não tinha um respeito, demonstrando respeito à pessoa de César. Eles demonstraram respeito, senhores. O que Marco Antônio não fez em seguida contra os mesmos senhores? Não havia alternativa. Por que esse ato é legítimo, consagrado nos costumes romanos? Porque estamos falando da sociedade romana, senhores. Nessa época, não se criou mecanismos para retirar o tirano do poder de outra forma. Como tiraríamos um tirano do poder que tinha um exército que se juntasse? O exército de todos os senadores, não teríamos ainda o exército de César. Como tiraríamos um tirano do poder? Não tinha mecanismo. Procure no ordenamento jurídico, que eles não estudaram muito bem, mas procure. Tem mecanismo para tirar o tirano do poder? Não tem mecanismo, senhor. Por isso que o ato era consagrado, legitimado nos costumes. Por isso mesmo. O direito positivo não é para ser visto como se usássemos as viseiras dos cavalos, não, senhores. Devemos adequar o fato
Devemos adequar o medo positivo ao fato concreto, ao que realmente aconteceu. Não permitam que se retirem a vida desses nobres senhores, libertadores de Roma, heróicos senhores, nobres senadores, libertadores de Roma. Pois a questão é muito séria. Trata da vida deles. Não permitam que isso aconteça, senhores. Então que a sabedoria e a justiça os guiem e que vossa última vontade tenha força de lei.